Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de estatística básica. Agora, estatística descritiva, segundo exercício e terceiro exercício que ficaram pendentes da aula anterior, que foi um pouquinho exaustiva, com muitas explicações, mas de início, quando a gente está começando, tudo é um pouquinho mais difícil, não é? Então agora eu posso ir um pouquinho mais rápido, que eu espero que vocês já tenham conhecimento de média, moda, primeiro quartil, segundo quartil ou mediana, terceiro quartil, desvio médio, variância, desvio padrão, assimetria, kurtose e a nossa, faltou acho que amplitude. Tudo bem. Partindo então para a estatística descritiva, segundo exercício, lá vamos nós. Os dados a seguir representam o comprimento de 60 trutas em centímetros, retirados aleatoriamente de um barco pesqueiro na Baía de Delaware, costa leste dos Estados Unidos. Este exercício foi retirado do livro Estatística Aplicada. A descrição dele está aqui embaixo. Logo de início, eu percebi no vídeo passado, quando eu estava dando uma olhada, observada como que ficou a gravação, tá? E ela estava somente com essas informações. Aqui tem 30 amostras, então estou deletando porque faltou mensagem, faltaram outras 30. E aí eu vou adotar agora sim, essas 60 informações, 60 amostras. Como que eu sei que são amostras e não população? Puxa vida, né? De um rio, retirado 60 trutas. Puxa, como é que eu vou tirar 60 trutas e falar de um rio e falar que essa é uma população? Essa é a minha população. Não dá. 60 trutas são 60 amostras. Quantos milhares desse peixe deve existir lá, não é? Então, nesse caso, a população de trutas, eu não sei não faço nem ideia. Posso afirmar, teoricamente, que é uma população infinita, embora não seja. Tudo bem, vamos lá. Média, então, já conhecemos a equação dela, igual M com acento, média já apareceu ali. Selecionei a tecla Tab para puxar a equação e já estou mandando ver aqui na minha amostra. Tá? Moda igual mó. Aí vem aquela dúvida, puxa vida, na outra foi polimodal. Né? Tinha o bimodal e o poli. Então eu não posso jogar a equação modo de uma vez. Eu tenho que fazer, de preferência, moda, frequência, se acontecer. Pode acontecer de não ter nenhuma, né? Mas tudo bem. Igual modo, vou colocar o modo multi, de onde? Da minha amostra, Shift, Ctrl, botãozinho para baixo e agora a setinha para a direita para selecionar toda a minha amostra. Pronto. 19,5 só apareceu uma vez aqui. Que bom que apareceu, né? Uma raridade isso acontecer. Quantas vezes? Vamos ver? Igual função, quem se lembra aí? Conte.c, conte-c. Qual é o meu intervalo? Aqui está pedindo dois critérios, o intervalo e o critério de medida. Então, intervalo, Ctrl Shift para baixo, segurando ainda o Ctrl Shift, setinha para a direita. Ok? Qual é o meu critério? 19,5. Se eu quiser fechar o parênteses, mas o Excel já entende. Tá? 5 amostras, uau! Me surpreendeu. Tá? Então, está aqui. Vou fazer da mesma forma que eu fiz no outro exercício. Pronto. Frequência. Bonito. Vou pintar de amarelinho, padronizando com o da aula anterior. E aqui lembrando que eu joguei a equação, eu coloquei a equação modo.multi. Posso fazer isso direto? Faça. Não pode não, faça. Tá? Na dúvida, não peque pelo excesso. Quartil igual quartil inc, tecla Tab para chamar a equação. Olha só, Ctrl Shift,
botão esquerdo, setinha esquerda, setinha para baixo, também funciona. Tá? Coloquei a minha matriz, ponto e vírgula, primeiro quartil, número 1, fechando, 19.275. Legal, mediana igual a med, med, tecla tab, Ctrl Shift, setinha para a esquerda, setinha para baixo. Mediana são somente números. Terceiro quartil, igual quartil, int, tecla tab para chamar a equação. Ctrl Shift, setinha para a esquerda, setinha para cima. Funciona da mesma forma. Tá? Qual é o quarto que eu vou querer? Terceiro. Amplitude igual máximo menos o mínimo. Parabéns que lembrou aí, ó. Máximo, seleciono a matriz, fecho parênteses aqui, eu tenho que fechar obrigatoriamente, senão vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque eu estou colocando duas equações, máximo menos mínimo, tecla tab para chamar a equação, selecionando toda a matriz, pronto, amplitude de 6,9. Desvio médio absoluto igual desvio ponto médio. Já saiu ali, ó. Retorna a média dos desvios absolutos. Tecla Tab, só pede os números. Aqui eu já estou fazendo com o cursor do mouse. Clica e arrasta até selecionar toda a matriz. Enter, variância, variância.a, bar amostral. Variância amostral. Ctrl Shift, direita, botão setinha da direita, continuando a segurar o Ctrl Shift, setinha para baixo. Tá legal? Somente números. Desvio padrão igual desvio pad amostral. Puxei com a tecla Tab, chamei a equação, selecionando os dados, somente números também. Coeficiente de variação, ele é calculado sendo o desvio padrão dividido pela... Por quem? Por quem? Pela média. Parabéns. 0,06. Olha que diferença em relação à estatística descritiva do exercício anterior. O coeficiente de variação deu 60%. Aqui deu só 6%. Então isso significa que a curva, tá? Quanto menor o desvio padrão em relação à média, melhor. Tá? Essa é uma curva bem estreitinha. Está faltando a gente resolver assimetria e curtose. Vou colocar aqui nesse cantinho. Dados, análise de dados. Deixa eu retirar aqui a internet para não... Muito bem. Okay. Estatística descritiva. Aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vou tirar uma dúvida de muita gente aqui. Intervalo de entrada. Toda a matriz. Rótulos. Tem rótulo? Não tem. Então eu não coloco. Agora tem dados nas colunas e tem dados somente nas linhas. Lembra aí da aula anterior? Esse pedacinho aqui pega muita gente. Intervalo de saída, vou deixar aqui somente no colunas, tá? Para discutir com vocês. Vou dar o intervalo de saída, isso aí, esse pedacinho. Clicando em OK. Olha o que o Excel entendeu. Lembra que eu deixei dados nas colunas? Ele tirou. Vou até fazer de outras cores aqui, ó, para facilitar a compreensão e leitura dos dados. Primeira, terceira, quinta coluna. O que o Excel fez dessa vez? Tá? Vou dar 2 cliques. Ele entendeu que na primeira coluna é uma amostra, na segunda coluna é outra amostra, na terceira coluna é outra amostra, na quarta, na quinta e na sexta coluna. Por isso que eu tenho 6 médias. Olha aqui, ó, média do primeiro, média da segunda coluna, média da terceira, média da quarta, média da quinta. E não é isso que a gente quer. São 60 amostras. Menor valor, olha aqui, ó, na última linha, ó. Menor valor 17, menor valor
da segunda matriz, 17.3. Vamos encontrar esses valores? Tá? Vamos encontrar 17 e 17.3. 19, ó, 17 ficou fácil. 17,3, 19,1. Ora, fugiu e fugiu. Mínimo, mínimo aqui não é 17, aqui é 21. Tá, na segunda coluna. Deixa eu ver se eu li errado. Ah, na segunda coluna, 18,6. Então, na terceira coluna que é 17,3. Tá? Primeira, segunda e terceira. Terceira coluna é 17,3. Já encontrei. Na segunda coluna, falou que é 18,1. Eu encontrei 18,6. Deixa eu ver novamente. 18,6. Ah, isso aí. Então, tá aí. Então, está certo. Tá? Ok. O que eu posso fazer para contornar essa situação? Vou apagar tudo. Vou apagar todos esses dados. E vou fazer a seguinte situação. O meu intervalo de dados, eu vou copiar ele novamente. Aqui. Pode ser aqui, não tem problema. E vou pegar todas essas informações e vou jogá-las em uma coluna só. Tá? Aqui eu estou pegando, marcando, com o mouse mesmo, estou arrastando para baixo. Então, se você quiser fazer uma forma mais rápida, vou deixar aqui em cima, vou deixar aqui embaixo, ó, CTRL mais X, depois CTRL mais V. O que significa isso? Ctrl X significa recortar. Então, olha aí, ó. Selecionei minha matriz, Ctrl, pressiono Ctrl e aperto X. Tá? Pronto, Ctrl V. Ctrl V significa colar. Ctrl X é recortar. Ctrl V, colar. Tem o Ctrl C também, CTRL, Ctrl C, que ele é copiar. E aí, se eu fizer um Ctrl C aqui, ó, por que eu gosto do Ctrl X? Ctrl C, copiei e colei. Tá vendo? A informação continua aqui. Aí eu já prefiro fazer o Ctrl X, já vai direto. Então esse aqui é essa informação de acordo com o material. Os dados a seguir representam o comprimento de 60 trutas. Comprimento. Tá aí. Essa é a minha amostra. Deixando uma tabela bem bonitinha com rótulo. Para eu inserir esse rótulo no meu suplemento. Tá ok? Dados, análise de dados, estatística descritiva, dando ok. Qual é o meu intervalo de entrada? Já estou selecionando o comprimento aqui. Marquei toda a minha amostra. Tem rótulo? Sim. Intervalo de saída? Aonde que eu quero colocar? Pronto, aqui na S3. Já estava marcado aqui para mim o resumo estatístico, menor valor, enésimo maior, enésimo menor, maior valor e menor. Quando eu dou OK, então, tem números nas colunas ou tem números nas linhas? Aonde que está a grande maioria dos números? Na coluna Q. Grande maioria não, todos os números. Tá? Pronto. Dando 2 cliques. Já poderia ter até suprimido a média. Erro padrão, vou comentar dele lá na estatística aplicada. Mediana, a moda, olha aqui. Nesse caso coincidiu de ser somente uma moda. Tá legal? Desvio padrão e variância poderíamos ter resolvido já de uma vez aqui. Intervalo, lembra o que era intervalo? Amplitude. Até fiz assim, ó. Coloquei um pontinho de exclamação. Então, a amplitude. O que mais? Mínimo e máximo. Já dá o resultado da amplitude.
Soma, contagem, se eu somar todos os pesos, se eu contar todas as trutas, tem 60, maior valor, menor valor, tudo bem. Faltou somente a interpretação da curtose e da simetria, que eu deixo para vocês darem uma olhada lá no material e fazerem as devidas interpretações. Partindo então para o terceiro exercício. Os dados a seguir se referem às vendas de pastéis de carne realizadas aos domingos em uma barraca de feira aqui da região. Esses dados são aleatórios, tá? Eu que coloquei, eu que bolei esses dados aí, então somente para critério de exercícios. Se vocês acharam que eu fui rápido nesse segundo exercício, o terceiro então eu serei mais rápido ainda. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, pegar os dados. Aqui tem outro critério bacana também, ó. Ctrl C é o copiar, lembra lá? Ctrl V, agora eu vou clicar com o botão em qualquer canto, em qualquer pedaço aqui, qualquer parte, tá, da minha matriz. E vou fazer o seguinte, botão direito do mouse, tá vendo o primeiro aqui, ó, colar. Poderia Ctrl C e o colar, tudo bem. Colar somente os valores sem a formatação da tabela, é possível. Somente fórmulas se tivesse fórmula, que não tem aqui. Tá? E aqui, ó, 1, 2, 3, a quarta opção. Novamente, selecionei os dados, Ctrl Shift, setinha para o lado direito, setinha para baixo. Ctrl C, que é o copiar, botão direito do mouse agora, em qualquer lugar aqui. Pronto, transpor. Tá? Posso fazer a transposição dessas quantidades. O que significa transposição? Tá vendo que as amostras são 285, 185, 125 e por aí vai, na primeira linha? Agora eu passei para elas para a coluna. Só isso. Transpor significa o que é linha vai virar coluna. O que é coluna vai virar linha. Às vezes isso é interessante quando eu tenho, por exemplo, somente uma linha. Então, Ctrl C, posso pegar aqui, transpor, olha lá, transpor, e já sai diretamente aqui para mim. Vou voltar nos materiais, no que estava antes. O que eu vou fazer agora? Passar toda essa pastéis, né? Vendas, agora são vendas. Vendas de pastéis. Tá aqui, centralizado. Quais são as teclas de atalho? Ctrl Shift, setinha para o lado direito. Ctrl Shift segurando, mantendo segurado. Pronto, segurei, peguei toda a minha amostra. Ctrl X agora, seleciono embaixo, Ctrl V. Seleciono a matriz, Ctrl X, Ctrl V. Ctrl X, recorta, Ctrl V, cola. Ctrl X, recorta, Ctrl V, cola. Ctrl X, recorta, Ctrl V, cola. Legal. Preparei a minha matriz então para receber os dados do suplemento do Excel. Lembrando, tem que ser desse jeito. Não tem jeito quando você for usar o suplemento do Excel. Menu então, dados, análise de dados, já está marcado aqui para mim estatística descritiva. Tá? Intervalo de saída, intervalo de entrada, com o meu cabeçalho, vendas, Enter. Tá, vou fazer de novo aqui para quem não me acompanhou. Primeiramente eu vou apagar tudo. Marquei a primeira célula que eu quero. Ctrl Shift, setinha para baixo. Tá legal? Rótulos na primeira linha? Bom, está marcado as vendas. Tem números somente em uma coluna. Então o agrupamento aqui está sendo por coluna. Intervalo de saída. Estou colocando na Q3. Ok. Dados já saíram. Então tá lá, ó, média. Recortei. Recortei não. Eu já segurei o mouse e arrastei para cá.
Erro padrão não vou utilizar. Mediana eu vou utilizar? Sim, mediana está aqui. Moda, vou utilizar? Bom, aqui eu vou pintar ela de uma corzinha diferente. Vou deixar ela por último. Desvio padrão, vou utilizar? Sim, está aqui embaixo. Será que esse desvio padrão é o desvio padrão amostral? Será que é isso? Vamos tirar a dúvida? Igual, boa pergunta, tá? Muito interessante essa pergunta minha. Desvipad amostral. Somente os números. Ok. 43,3037. Muito bem. Desvio padrão amostral. Variância amostral. Está aqui. Curtose e assimetria, esses dados também são utilizados. Intervalo, lembra do que é o intervalo? Amplitude. Muito bem. Valor mínimo, valor máximo, soma, esses aqui não precisa. Contagem, maior valor, menor valor. Posso utilizar para fazer a amplitude? Também pode, mas já tem o resultado, que era o intervalo, né? Era isso? Quais são os dados que estão faltando? É a moda. Igual modo multi. Seleciono o primeiro valor, Ctrl Shift, setinha para baixo. Pronto. Olha só, olha que interessante. 1, 2, 3, 4. Moda. Polimodal. Quantidade ou frequência, tá? Vou colocar frequência para ficar igual da disciplina passada. Igual, qual é a equação? Conte.si. Se tiver o número 221, eu vou contar. Então, conte-se. Chamei a equação com a tecla Tab. Intervalo, que é o que está em negrito aqui para mim. Primeiro conjunto de dados. E os critérios, quando eu coloco ponto e vírgula, olha só, ficou negrito. Critério 221. Pronto, duas vezes. Legal. Muito bem. Pode treinar, se você quiser. Ctrl C na equação aqui. 2 cliques. Ctrl V. Confere se a fórmula está aqui. O que eu fiz? Copiei toda a equação. Tá? Tem um outro jeito de fazer isso também. Tá legal? Mas eu vou deixar mais para frente. Não vou utilizar esse aqui. Aqui eu fiz um Ctrl C, Ctrl V rapidamente, diretamente. E o Excel, quando eu baixo 2 linhas, ou 3 ou 4 linhas, o Excel também baixa a minha célula aqui, ó, a minha matriz. Tá? Muito cuidado então com as observações. A moda já foi calculada. Ela é polimodal. Está aqui com os valores já colocados. Moda, então está aqui. Quartil, não tive. Aqui ainda não apareceu o quartil para mim. Então, quartil.inc, seleciono a matriz, ponto e vírgula, primeiro quarto. Terceiro quartil, igual, quartil.inc, seleciono a matriz, posso selecionar essa outra do lado esquerdo, não tem problema nenhum. Quartil.inc, tá legal? 232. Vou tirar a dúvida com vocês aqui, ó, igual, quartil.inc, selecionando todas as outras somente na vertical. Ponto e vírgula, terceiro quartil, 232.25, 232 aqui, ponto 25. Então, bateu ali, fechou. Quais mais que estão faltando? Desvio médio. Tem o desvio médio aqui? Quem se lembra aí? Quem se lembra? Quem não se lembra, então nós vamos ter que fazer a equação. Igual desvio.médio, todos os valores, Enter. Agora eu vou procurar o 34,9. Vou até pintar ele de outra corzinha.
Vou colocar um tom de verde. Pronto. Tem algum valor aqui? 34,96? Não tem. Então, realmente, desvio médio nós temos que calcular manualmente aí com a equação. Coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Eu estou fazendo essas perguntas, tá, pessoal? Embora eu já tenha conhecimento, mas é para levar a dúvida aí até vocês. Vai que, não é? Vai que o desvio médio absoluto ele esteja aqui, 34,96, ó. Erro padrão, não utilizei. A moda só apareceu 221 e olha aqui o que foi calculado, que era o ponto negativo que eu havia falado do suplemento. Ele só mostra a primeira moda. Mínimo e máximo, então não tem nada a ver com desvio médio absoluto, que é o 34,96. Soma contagem, maior valor, menor valor. Então não tem por onde. A curtose e a simetria, eu já puxei os dados. Só estou trocando aqui, ó, selecionando os dados e segurando com o controle com o botão do mouse. Tá? Aqui, da estatística descritiva, já não me faz sentido algum deixar esses dados aqui. Então, para ficar bonitinho, está aqui as nossas respostas. A interpretação da curtose e da simetria, vocês podem dar uma lida lá no nosso material. Tá? Muito bem. Sucesso, bons estudos, fique fera no Excel. Todo mundo hoje que entra, que está nas empresas, trabalha com Excel. Se não for essa versão paga, tem a versão, uma versão livre dele. Algumas equações, tá? Elas modificam ali, elas são diferentes, tá? Mas tem o LibreOffice, Libre com B mesmo, tá legal? Então vamos estudar, vamos ficar craques nisso. E no dia da avaliação, eu estou prevendo, estou arrumando, né, tentando ver um jeito aqui de fazer um exercício prático diretamente no Excel para que vocês não percam tempo na calculadora. Tá? Aquela calculadora financeira que no material ela está muito bem explicada, e eu não vou dar muita atenção a ela, deixa eu até procurar aqui para vocês, só um instantinho e eu já volto.